Fazer o quê? Pegar esses meninos então e cuidar deles, como algumas vezes é preciso fazer. Acho que o nosso caro colega colocou de forma clara, né, e objetiva o fato de Platão ter sido um homem que pensava. Eu gostaria de enfatizar isso, senhores juízes. O fato dele idealizar uma sociedade ideal não transforma Platão em um homem desumano, que era contra a organização familiar, era contra a livre expressão do povo. Isso não significa, isso eram apenas ideias. Ele não colocou em prática, sim, não colocou. Por quê? Porque os tiranos daquela época, os reis, eram contra os pensamentos do próprio Platão. A democracia, ela estava começando. E naquela época, o próprio Platão, em algumas viagens que ele fez para Cilícia, ele foi preso. Foi preso e acusado. E aí eu levanto uma questão. Por que ele foi preso se ele era amigo do cunhado? Do cunhado da tia, da mãe. Enfim, ele tinha uma amizade familiar com o rei daquele lugar. E por que ele foi preso se ele tinha uma ideia elitista, se ele tinha uma ideia que defendia os poderosos? É contraditório essa ideia. Sabe por quê? Por causa do pensamento, do ideal de uma sociedade equilibrada. Essa é a palavra, equilíbrio. Platão, os pensamentos de Platão eram desenvolvidos com o objetivo de se chegar a um equilíbrio. Por que equilíbrio naquela época? Naquela época estava havendo um desenvolvimento desenfreado com relação ao mercantilismo, com relação ao comércio que estava acontecendo numa rapidez tamanha. E a sociedade estava se desfazendo, estava se perdendo diante de tantas oportunidades que eram oferecidas. E por isso Platão se levou a pensar e a desenvolver como poderia existir uma forma diferente de sociedade. Então, tudo bem, os senhores colocaram aqui realmente ideias que eu, como defesa de Platão, também não concordo. Mas o fato importante, eu acho que o fato mais relevante da mesa, eu tenho opiniões. Acho que todo mundo aqui, né, tem a sua opinião. Agora, eu preciso levantar pontos positivos de Platão, da forma como ele defendeu pontos negativos, na verdade, mas todos eles, tanto eles conseguem embasamentos, como a gente consegue embasamentos. O nosso objetivo como defesa é equilibrar, é ponderar esses pontos. Será que no total ele foi só mal? Ou será que ele foi só bom? Ou será que ele foi apenas um pensador que pensou, desenvolveu, colocou em prática? Não, mas ele não colocou nada em prática. Sim, não colocou nada em prática. Por quê? Por causa da tirania daquela época. Então ele não era um tirano ou ele era um tirano? Então eu deixo para os senhores juízes, senhores jurados, pensarem sobre essa situação. Contra fatos não há argumentos. Se é fato, é fato. Agora, argumentos nós temos. Agora basta a nossa ideia, a nossa opinião. Essa caneta, ela é bonita para todos? Certamente não. Foi isso que Platão deixou para nós como herança filosófica. Exatamente. Herança filosófica. É bonito para uns, é feio para outros, mas ela não vai deixar de ser uma caneta. Ela não vai deixar de escrever, ele não vai deixar de pensar, porque ele era um filósofo.
Só isso. Muito bem, vamos passar então para a fase da atribuição pelos senhores jurados. Pessoal, silêncio agora. Lembrando, agora é o momento também de a gente fazer a revisãozinha da matéria, tá? Então, por favor, quem você tirou? Luiz. Luiz. Então, fica de pé, Luiz. Aqui. A minha pergunta é: na primeira fase da vida de Platão, ele tinha uma ideia de estado ideal. E qual era a quem deveria liderar? Quem deveria liderar o estado ideal eram os filósofos, que eram da classe social representados pela cabeça e pelo mental o outro. E como é que chamava essa forma de governo? Aristocrata? Não, timocrata. Timocracia. Então, na Também. primeira fase, na primeira fase, né? Na obra, qual era o nome da obra? Na primeira fase, a República, ele defendia um Estado timocrático, ou seja, o governo da honra. Então, quem estaria governando seriam os sábios. Tirei Bruno. Pode. O que Platão pensava sobre o conceito de família? Escutarem atrás? Pergunta? Não, mais alto. Ah. O que Platão pensava sobre o conceito de família? Platão não pensava em conceito de família. Ele não defendia a base familiar, queria que tudo fosse organizado e cuidado pelo Estado e que no caso É diferente, né? O Estado ia fazer o quê? Financiar uma coisa. eles chamavam de eugenia devidamente. Eles, vamos supor, quem escolhia os guerreiros, vamos supor, os guerreiros com a filha, o guerreiro com a filha de outro guerreiro, não era, vamos botar os pais, era o Estado. O Estado que chegava e falava: ó, você que guerreiro tal, você é forte, você isso, você é aquilo. Você outro guerreiro aqui, você tem uma filha assim, 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 então vamos juntar os dois aqui e vamos fazer outro guerreiro aqui. Era isso que, no conceito de Platão, era o significado da base, que ele chamava de base familiar. Então, na primeira fase, somente na primeira fase, é quando Platão ele prega a extinção da família. Na segunda fase, ele muda de opinião. Então, na primeira fase, ele defende o casamento eugênico. Quem ia decidir as uniões não eram as famílias nem a própria pessoa. O Estado queria decidir. Fala o quê? Quais contribuições foram dadas para Qual era a visão? Vai olhando para lá, assim, que só não escuta. Qual era a visão que Platão tinha em relação aos escravos? Eles eram tidos como pessoas humanizadas. Os escravos? Indígenas humanizados, desculpa. E não tinham o menor valor para esses escravos. Você falou na aula que os escravos não deveriam ser maltratados, mas também não deveriam ser libertos, deveriam ser agregados à sociedade, e não tratados como bípedes. Então, para o nosso amigo Platão, né, e dentro da visão cultural da época, o escravo